Olá, bem-vindo ao Fix Somos, eu sou a Vlange e hoje eu quero falar com você que está escrevendo um livro ou pensa em escrever um livro, mas de repente você tem um documento com 300 vezes a mesma palavra e essa palavra é coisa. Você lê um livro e vê que esse livro usa muitas palavras rebuscadas, o livro fala que tal pessoa estava cabisbaixa, estava taciturna. O livro usa palavras muito bonitas e você nem sabe o que significam aquelas palavras, você não consegue usar isso no seu texto porque você não tem domínio daquilo. Para você que quer melhorar o seu vocabulário para ser escritor e escrever um texto que você goste mais, que você ache melhor, que você ache mais rico. Então, a primeira dica, você pega um dicionário e você lê do início ao fim. Tô brincando, tá, gente? Vocabulário é uma coisa que a gente vai adquirindo desde que a gente nasce, né? A gente vai tendo nossos processos de socialização e uma das coisas que a gente vai apreendendo desde neném é a linguagem falada, né? Falada e depois a linguagem escrita, mas enfim, a gente vai captando isso e absorvendo, tanto que ninguém nasce sabendo palavras, ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo escrever, a gente vai cada vez aprendendo e isso vale também para quando a gente já é adulto, para quando a gente, ou adolescente, ou adulto, enfim, todas as fases da nossa vida a gente vai estar captando novas palavras, novas formas de se expressar nessa linguagem falada ou escrita. Basicamente, você está sempre aprendendo novas palavras, você está sempre num processo de enriquecer seu vocabulário, mas dependendo de como isso esteja acontecendo, você não necessariamente vai conseguir captar as palavras que você quer para poder escrever um livro que você ache mais rico. Então, o que você faz? Esse negócio do dicionário, você não precisa ler o dicionário do início ao fim, tá? Você não precisa ficar igual um doido lendo dicionários. Mas uma coisa boa para você fazer é você, primeiro de tudo, primeiro eu deveria ter falado isso logo no início do vídeo, é você ler bastante, ler outros livros. E aí você pega esses livros, só de você ler um livro, você já vai entrar em contato com várias palavras que talvez você já tenha ouvido falar, mas você nunca tinha visto em um contexto, ou talvez você não conhecia. E aí que tá o dicionário. Se você vê uma palavra num livro que você não conhece, ou que você já ouviu, mas não sabe exatamente o que ela significa, abre o dicionário e pesquisa aquela palavra. E se você puder, escreve essa palavra e o significado dela. Você pode escrever, não precisa copiar o significado que está no dicionário, você pode escrever com as suas palavras o que aquilo significa, porque isso vai fazer você fixar melhor na sua cabeça aquela palavra. Ou você pode simplesmente pegar e fazer uma lista de palavras que você já conhece, mas que, por exemplo, você nunca tinha percebido quão eram intensas aquelas palavras. Por exemplo, eu fiz isso quando eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Goethe. E ele é um livro antigo, ele é do século XVIII. Ele foi escrito num alemão antigo até pra época, porque ele justamente tem uma coisa muito trágica que ele remete muito também àquelas tragédias antigas, né? Então ele coloca muita intensidade nas coisas que estão acontecendo na vida desse personagem e o vocabulário que o Goethe usa representa essa intensidade toda. Então ele usa palavras assim que até trazem um certo exagero pros sentimentos. É que eu não tô achando a lista de palavras, eu sei que eu escrevi em algum lugar, anotei as palavras que ele usa que eu gostei e que eu pensei, eu posso aproveitar isso pros meus textos, pro que eu for escrever. Por exemplo, olha isso. Às vezes não posso conceber como é possível que ela ame a outro, quando eu a amo tanto, tão profundamente, tão exclusivamente, que nada conheço, nem presinto, nem tenho a não ser ela. A forma como ele usa as palavras para mostrar toda essa intensidade do Werther, que é o protagonista, né, que tá num amor platônico. Eu, quando li esse livro, eu tentei prestar atenção nisso. Na sensação que as palavras trazem nesse contexto. E isso é importante porque quando você for escrever o seu livro, você pode aproveitar isso, você pode literalmente aproveitar palavras que você viu em outros lugares, que já vão estar lá fixadas na sua mente, e você entendendo o que as palavras trazem de sentimento, você vai conseguir aplicar isso melhor no seu livro. Então você vai usar as palavras de uma maneira melhor, ao invés de escrever, por exemplo, coisa em tudo que você for colocar. Eu tô dizendo isso porque isso acontece comigo quando eu tô escrevendo, por exemplo, a primeira versão de um texto. Coisa, são palavras que eu repito bastante e na hora da revisão eu vou lá e substituo. Isso é uma coisa também importante. Na primeira versão, você dificilmente vai ter um texto bom. É uma escrita sem tanta preocupação assim.
Porque quando você está escrevendo a primeira versão, nunca vai ser a versão definitiva. E se for a versão definitiva, então sinto muito, mas a sua versão definitiva não vai ficar muito boa. Na hora que você for revisar o seu texto, é que você vai com uma outra mentalidade de realmente colocar palavras ali mais exatas. Mas enfim, a segunda dica que eu tenho para você melhorar o seu vocabulário e melhorar o jeito como você usa essas palavras nas suas histórias, nos seus textos, é você escrever tendo aberto lá no seu computador ou no seu celular um dicionário de sinônimos. Isso é muito, muito bom, porque tem um site que eu uso que se chama sinônimos.com.br, é um dicionário de sinônimos. Você coloca a palavra lá, ele vai te dar vários sinônimos para os vários significados que essa palavra pode ter. Isso é muito, muito bom, porque às vezes você tá escrevendo e aí você escreve uma palavra X e você pensa, caramba, essa palavra não é exatamente o que eu quero dizer, mas tá muito próximo do que eu quero dizer. Aí você vai lá e coloca essa palavra no dicionário de sinônimos, ele vai te dar vários sinônimos e um daqueles sinônimos vai ser a palavra exata que você quer para expressar aquilo que você tá colocando ali naquele trecho que você está escrevendo. Então, na hora de escrever, você fica lá com o seu dicionário de sinônimos. Na hora de revisar, você também fica com o seu dicionário de sinônimos aberto, porque quando você vira aquele monte de palavra repetida, sei lá, você escreveu coisa 300 vezes no seu texto e aí você quer substituir muitas dessas palavras, né, por outras palavras que têm um significado melhor. Aí você abre o dicionário de sinônimo, coloca lá sinônimo de coisa e você vai ver vários sinônimos. Alguma das palavras lá vai se encaixar melhor nesse contexto do que a palavra coisa. E você pode literalmente, na hora de fazer a revisão, abrir o seu livro e botar naquele negócio que no Word tem, provavelmente todos os editores de texto vão ter, para você pesquisar a palavra e aí você vê quantas vezes aquela palavra está no seu livro e você vê onde é melhor de você substituir por um sinônimo. E o próprio ato de você ter sempre esse dicionário de sinônimos, tá sempre usando isso, só com isso você já vai absorver palavras novas, tá? Palavras que às vezes você não conhecia ou que você não sabia muito bem o significado. E aí na hora que você for escrever um outro texto, você já vai, ao invés de escrever coisa, você já vai pensar, porque fulano estava vendo uma... Não, pera, ele não estava vendo uma coisa, ele estava vendo... E você já escreve um sinônimo que seja melhor do que a palavra coisa, ou do que qualquer palavra, né? Eu tô usando coisa como exemplo, como eu disse. Então, ler bastante e usar dicionário de sinônimos podem ajudar muito você a melhorar o seu vocabulário e a usar as palavras que mais se encaixem com aquilo que você quer dizer no seu livro. Eu recomendo um vídeo que eu fiz há um tempo sobre ler melhor como escritor, que eu falo inclusive coisas que eu disse nesse vídeo. Então eu vou deixar aqui o link pro vídeo, e se você gostou desse aqui, dá um like, se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora, dá uma olhada nos links que tem na descrição, porque tem link pra minhas redes sociais, pro meu Wattpad, que é onde eu posto os meus livros, os meus cursos de escrita e pra cursos de escrita parceiros do canal, e até a próxima!